Ah. Vamos lá! Galera, estamos ao vivo aqui, direto do sítio Barro Preto, município de Olivença, estado de Alagoas. E hoje eu estou ao lado de uma pessoa muito especial. As pessoas daqui são especial, mas essa pessoa que está no sítio passeando, ela era daqui, deixou só a saudade para a galera toda, foi para o Rio de Janeiro e hoje está passeando aqui mais uma vez. Eu tive o privilégio de conhecer a irmã Isabel e hoje nós vamos conversar um pouco. Vamos conversar um pouco aí então, né? Pois dialogar, pronto. Bater um papo. Tá preparada? Vamos lá. Eu não anotei nada, eu não gosto de questionário, viu? Sim, irmã? Sim, eu sei. Apesar que o nosso diálogo é de família, entender, né? É de família. E é para mostrar para a galera toda aí, ó, o Brasil, o mundo inteiro, nós estamos com mais de 1 milhão de visualizações na rede do Facebook, Instagram e tudo mais. Imagina, meu Deus do céu. Não pode mentir, né? Nós estamos com quase 1 milhão. Aqui, pronto, tá certo. Irmã Isabel, vamos lá. Eu acho que é antiético perguntar a idade. Eu não vou perguntar. Não, é antiético algumas coisas. Posso? Pode, então tá bom. Problema, a irmã Isabel, qual que é seu nome completo aí? Conta pra gente um pouquinho a sua data de nascimento, se você nasceu aqui no sítio, qual local do sítio você nasceu, como que foi, a sua relação aí com a galera para ir embora, para voltar, e de acordo com esse início, a gente vai desenrolando aí um bate-papo legal. Tá bem. Ah, sim, eu vou ter que resumir, porque é uma história, uma vida, né? Mas não precisa resumir tanto, não. Né? A gente acelera o vídeo. Mas eu nasci aqui mesmo, no sítio Barro Preto, né? E no dia 28 de novembro de 67. Né? Então, já faço as contas, né? Cada um que faça as suas contas, né? E na casa aqui dos meus avós, né? João Bento Rocha, Adalgisa Maria dos Prazeres, né, que os pais do meu pai, né, Aderaldo Bento Rocha, que hoje completa 2 meses que faleceu, né? Logo hoje, meu Deus, o dia justamente hoje, eu tô tão né? sensível hoje, não, mas Isabel. Tudo é providência, né? Amém. Então Deus, ele tem seus caminhos, né? É verdade, irmã. Mas foi assim, sobre a minha vocação, posso dizer que foi realmente obra de Deus, né? E eu fui uma criança normal, uma jovem normal, como todos os jovens, né? E eu tinha também os meus sonhos, né? Minhas esperanças, como todos têm. Mas um dia Nosso Senhor me tocou no coração e com 13 anos, né? Aí eu não sabia ainda o que era, né? Uma vocação religiosa, assim, propriamente a gente não sabe no início, né? Mas antes de ir, por exemplo, para São Paulo, porque eu já fui para São Paulo quando pequena, e eu fiquei numa casa lá na escola das irmãs Filipine, né? Lá em São Paulo. E lá eu me apeguei muito com as irmãs, fiquei até no jardim, porque eu era pequena, tinha uns 5 anos. Nessa época? Nessa época, né? E justamente depois que eu voltei para aqui, de novo para Barro Preto, aí eu falei para minha mãe, né, que eu queria ser como as irmãs, né, eu não tinha nem noção de como era, né, a vocação religiosa. Nesse momento foi um passeio, que a irmã foi lá com a sua mãe com 5 anos de idade. Aí eu fui lá, quando eu voltei, justamente aí eu falei para minha mãe, mãe, eu quero ser como aquelas irmãs, né, e passou o tempo, até que um dia, né, aqui estudando, inclusive eu estudei nesse grupo aqui mesmo, do Barro Preto, né? Aquele grupinho mesmo? ali. Que legal! Aquele grupinho lá, né? É aquele que diz que até vai derrubar, né? Eu queria até que não derrubasse, não, que deixasse uma lembrança. Mas diz que vai, porque está construindo outro, né? Inclusive aquele que está lá parado, né? Aquele que está parado. Eu fiz um vídeo essa semana retrasada, não consegui postar ainda. Depois, então, pronto, então tira uma foto lá, tira essa foto desse grupinho. Você vai assistir depois. Eu estudei naquela sala lá, né, de baixo. Mas assim, depois que Deus me tocou no meu coração, né? Com uns 13 anos, mais ou menos, aí eu senti a vocação, assim, para a vida religiosa. Eu desejei me consagrar a Deus, né?
E eu sentia sempre esse dentro do meu coração, mas eu não entendia bem, né? Assim, fui estudando, fui trabalhando aqui na roça, ajudando meus pais, meus avós, né? Muito bem. Era daqui, antigamente aqui era uma casinha bem velhinha mesmo, né? Bem, aquela de taipa mesmo, né? Porque essa aqui foi bem depois. E só para lembrar um pouquinho, que eu chamo hoje a minha mãe, né, a Creuza, que ela, por exemplo, antes era a minha mãe mesmo, é Audália Soares Rocha, né? Ela já faleceu e o pai casou com a minha mãe e eu sou a primeira filha, né? Aí tive mais um irmão, Paulo, que está agora na Colômbia, né? Ele, então foram meu primeiro irmão homem, né? E só eu de mulher. Compartilha o vídeo com o Paulo aí. Meu irmãozinho tá lá na Colômbia, lá, né? E ele já foi lá no Rio também. Aí, depois de muito tempo, né, minha mãe faleceu, né, e o papai casou de novo com a minha mãe Creuza, né? Aí, quando ele casou, aí eu ganhei mais 2 irmãos, que é o Givaldo e o Osvaldo. Bênção de Deus, hein? Aí eu ganhei mais 2 irmãos, que foi uma alegria da família mesmo, né? Que hoje realmente... Só que eu já estava no Rio, né? Então já estava lá de São Paulo, fui para São Paulo, depois voltei para o Rio, que era para entrar no convento lá. Então, né, quando o seu Aderaldo casou com a dona Creuza, eu estava, a irmã já estava lá. Eu estava lá já em São Paulo. A irmã foi com 16 anos? Aí para entrar lá no convento, eu entrei com 16. Eu fui com 14 anos para lá, né? Depois das minhas viagens de vai e volta, né? Os passeios, tudo. Aí eu fui com 14 anos, fiquei lá mais um ano com a minha mãe lá. Depois eu fiquei com 15 anos, eu fiquei com ela, e com 16 anos eu entrei no convento. Legal. Com 16 anos eu entrei lá nas Irmãs Filipinas, né? E o que precisa para entrar no convento? Precisa algum estudo específico ou é mais a vocação mesmo religiosa, espiritual? É a vocação mesmo e o desejo mesmo de se consagrar a Deus, né? Aí a jovem se comunicou por carta, antigamente era por carta, agora é tudo internet, né? Online, é tudo assim, né? Mas agora é moderno, né? Entendi. Mas também faz as visitas. As jovens vão lá, visitam e conversa com a madre, né? Ver se é isso mesmo que querem. Mas só pode entrar, desculpa, só uma pausa, pode entrar lá de jovem, ou, por exemplo, depois que a pessoa pode já ter sido casada ou não, como que é? Só pode entrar para ser freira, jovem, e precisa ser virgem ou não? Sim, é muito importante isso, porque a gente Mas existe freira que não seja... Olha, que não seja virgem, como que é isso aí? Que a gente tem dúvida, eu vou perguntar, acho que a galera aí sempre quis perguntar isso para uma freira, Não, mas isso é bem natural mesmo. Por quê? Mas primeiro, porque quando você se deseja consagrar a Deus, então o seu coração já deve estar reservado para Ele, né? Então, e eu sou cafezeiro, assim como bom café. Pois, à vontade. Tomei 3 copos cheios. Assim como, por exemplo, um homem mesmo, ou uma mulher, o amor é assim, não pode ser dividido. Nesse sentido, né? O homem e a mulher. Então, para Deus é a mesma coisa. O coração não pode ser dividido, né? Então, é muito importante que seja essa pureza, virgem. né? É muito importante. Então, assim, o casal, a fidelidade de um casal, para nós que somos consagrados a Deus, é a mesma coisa, né? Então, para ele até muito mais, porque a fidelidade é a Deus, né? Então, é muito importante também de uma jovem se consagrar a Deus e que ela tenha também, porque é uma doação total, é uma vida de corpo e alma, né? De coração que se entrega a Ele. Inclusive a gente faz os votos, né? E recebe a aliança. Como que é esses votos? Aliança, você jura, né? Tem o juramento. É tipo um juramento profissional. O médico jura, eu sou assistente social, fiz um juramento pelo Código de Ética, pois pronto, e nós temos a oração própria da consagração nossa, e diante da igreja e diante do povo de Deus ali, né? E a gente faz essa consagração. Tem os padrinhos que assinam,
tudinho, legal. tem o documento. É um casamento com Deus. Resumindo. Com Jesus mesmo, Com né? Jesus mesmo, né? Aí assina, a gente também, fala professa, né? Perpétua, né? Aí assina também, que faz os votos perpétuos, né? Uhum. E, por exemplo, se acontecer de sair, se a jovem, a irmã, se casar, quiser casar, por exemplo, não pode. O próprio casamento é anulado. É nulo. É nulo. Irmã, tem uma novela que passou aí esses dias, as crianças em casa assistem novela, né? Isso aí é... E aí, eu não lembro o nome da novela, mas eu sei que é uma novela que tinha freira. E aí a gente até perguntou, meu Deus, Pernilongo, tô me comendo, eu tô morrendo de calor. A irmã tá toda protegida, aí eu tô mas aqui... Você não, tem mais vontade. Eu não ia morrer de calor, mas assim, tem uma novela que tinha freira e tal, e as crianças perguntaram a diferença de freira pra madre, e se a madre era a esposa do padre. Não, Como que é isso aí, irmã? Conta pra não, gente. A madre é freira também. A madre também é freira. É freira, mas só que ela é responsável, vamos dizer assim, como tem uma mãe que tem os seus filhos, então a madre é responsável por cada uma de nós. Lá somos 21, nós lá no Rio, né? Uhum. Então a nossa madre é responsável por nós. Muito bem. Qual que é o nome da madre? Lá pra gente mandar um abraço. Tem a nossa madre Pacífica, né? E também a nossa madre Helena. A nossa madre Pacífica é emérita. Ela que fez várias fundações, né? Então, ela que é uma mãe verdadeira mesmo para cada um de nós, uma mãe espiritual, né? E ela fica lá com vocês. Fica conosco lá. E tem a Madre Helena, que agora ela foi eleita, né? Então, no lugar da nossa Madre Pacífica. Mas qual que é o nome da Madre Pacífica? É a Madre Pacífica, o nome dela. O nome é Pacífica? Só que ela Eu pensei que era Pacífica de Paciência. Não. Mas o nome dela é Gláucia. Gláucia. O nome de batismo é Gláucia, uhum. né? Mas aí colocaram, pronto, no dia que a gente recebe as vestes, troca o nome. Aí o nome da madre colocou justamente Pacífica, que ela não gosta. E a irmã trocou de nome também? Não, aí o meu nome, como era Isabel, ficou de Isabel mesmo, eu só troquei, só o sobrenome. Porque é um nome bíblico, é isso? É um nome religioso. Se não fosse religioso, eu tinha que trocar o nome? Não, aí agora é opção, assim, não, é quem quer. E essa troca de nome é no civil, no cartório, tudo assim? Não, é religioso, só lá, é só uma entre coisa nós interna. no convento, no convento. Então, meu nome é Isabel Soares Rocha, né? Isabel é civil. Soares Rocha. E a gente sempre assina documento, tudo assim, né? E agora o religioso é a Irmã Maria Isabel do Amor Divino. Irmã Maria Isabel do Amor Divino. Que lindo isso aí. Então, cada irmã tem o seu nome também religioso, né? E o da madre civil é Gláucia. Uhum. Né, Gláucia. Então, quantos minutos tá aí, nossa cinegrafista? Já tem muita coisa aí. Vixe Maria, meu Deus. Tá bom, não, tá tranquilo, até não tá tanto, não. Não. Então, mas aí quando a vida religiosa, que eu senti no coração, como eu estava falando, né, para a vida contemplativa. Então você O que é a vida contemplativa? Então, é a vida de oração, né, para o mundo inteiro, né? A gente se consagra a Deus para rezar para o mundo inteiro. O mundo inteiro? O mundo inteiro, para todos os filhos de Deus. Muito bem, me apresenta aí nas orações que eu preciso também. Isaac, Josi, minha família, o Baú Preto inteiro aí. Inteiro, nossa família. Pra gente nunca mais ser assaltado aqui no sítio Baú Preto, nem furtado nada, a senhora soube. Que assim também, seja. Né? Em nome de Jesus. Então nós vivemos. A cinegrafista também tá pedindo a oração também, não esqueça. Pode deixar, viu, Jaine? A Jaine aí ao vivo aqui com a gente. E assim, aí a gente vive em clausura, quer dizer assim, a vida é escondida com Deus. Então é tudo no mosteiro, no convento, que é o trabalho, oração ali só no convento. Então a gente não sai não tem férias, não sai para passear. Mas não se sente assim, sei lá, às vezes as pessoas falam assim, a freira tá presa lá, não se sente não é assim, não se sente. Pelo se contrário. Sente numa casa, não acaba sendo parecendo uma instituição privada, uma instituição, sei lá, pelo assim, contrário, sem fins lucrativos. Não, a gente se sente em casa, na própria casa mesmo, e se sente livre, né? Inclusive tem até a grade assim que separa, né? Tem uma grade e tudo, quando as pessoas vêm nos visitar, as pessoas ficam lá e a gente cá do lado de dentro, né? Sei. Tem essa grade.
É aberto essa visita durante toda a semana. É aberto. Mas essa grade aí é para poder, o pessoal não pode entrar fora do horário específico de oração, é não, isso? Eles não, ninguém entra lá no convento, é só a gente, os médicos podem entrar, tem os operários quando precisa pode entrar, os técnicos, porque lá tem elevador, é muito grande, né, muito alto lá, né, aí eles podem entrar, mas eles saem, né? Mas pra gente ali, a nossa vida é ali. E como que funciona a parte dos cultos, das missas? Que a irmã estava iniciando a falar isso, eu pedi para a irmã dar uma segurada lá, para poder não ficar uma coisa repetitiva. Sim. Aí, sobre as Santas Missas, nós temos lá diária, né? Todo dia, 7 horas da manhã para nós, né? Interno, só entre vocês. Não, para quem quiser. Mas aí essas pessoas que ficam na capela, vão até essa grade, elas não têm acesso a esse acesso aqui, pegar na mão da freira, pedir oração. Pode, porque tem a grade. Mas só pela grade, por exemplo, então não consegue abraçar, tá muito perto, nada disso. Não. É assim, sério, tem a grade, assim, tem... porque justamente a gente fica na parte interna, no coro, né? O coro é o coral onde a gente reza, tudo, né? Mas na Santa Missa, o povo vem, tem a igreja, que é nossa. Então é para o público, né? Entendi. Aberto ao público. E vocês podem sair para ir na igreja também? Não, a gente fica sempre na parte... dentro, porque justamente é de vida vocês é como se fossem umas discípulas, de clausura, a gente que fala. Vocês ficam separadas ali, simplesmente com o propósito de oração. É próprio nosso, das vidas contemplativas, né? Fica, inclusive até fala de monjas, quando é de vida contemplativa, de vida de clausura, que fica lá, mas assim, essa separação não quer dizer que a gente está separada do mundo, pelo contrário. A gente está ali por Deus e pelo mundo também, né? O mundo todo ali nós trazemos também no coração e na oração, né? Todos os sofrimentos, todas as alegrias, todas... Então muitas pessoas vêm falar conosco, pedindo orações, as famílias, tudo, né? Então a gente tem esse contato muito próximo. Né? Com as pessoas, né? Não tem assim... Então não pode ir pra praia, tomar um banho de praia, nem com a roupa. Não. Aí as pessoas podem até perguntar, o que essa freira de clausura está fazendo aqui, né? Né? Justamente. Mas, por exemplo, hoje a irmã está aqui no sítio Barro Preto, passeando, tá? É clausura que chama... Não, a roupa não chama clausura. Não é a roupa que é clausura. A clausura, a irmã explicou, a clausura é lá no mosteiro, é lá no convento, mas a clausura, onde nós vamos, nós levamos no coração, né? É no coração, porque é pela nossa vocação, né? Sei, não é no sentido de porque tá não, nós somos livres. Essa roupa é o quê? O nome dela, ela a tem gente nome? Chama-se... Porque a do padre é batina, né? Nós chamamos de hábito, tudo, né? Hábito. Isso é um hábito. E esse hábito tem cor específica para determinados tipos de mosteiros? Não. De Clarice é marrom, com corda, porque somos franciscana, né? A primeira ordem é dos nossos frades menores, né? Os franciscanos. A segunda, que eles são missionários, são peregrinos de Deus, né? Mais um. A segunda ordem é da nossa Clarissa. Então foi fundada por Francisco e Clara, né? Francisco de Assis. Francisco de Assis é nosso pai Francisco e Santa Clara, nossa mãe Santa Clara, que a gente fala, né? Eles que fundaram. Tem uma instituição no centro de São Paulo, a irmã já viu falar? Na instituição dos franciscanos? Pois pronto, lá da nossa ordem franciscana. A minha professora Adriana, do curso de Fica perto social. De São Bento. Isso, ela é a coordenadora lá. A irmã conhece o padre lá que cuida da parte do pessoal em situação de rua, um padre muito famoso, que eu me esqueci o nome dele, apesar dele ser famoso. Só que nunca mais, eu nunca mais fui para lá, porque isso fica lá em São Paulo, né? Então essa faz parte? Essa é a de São Paulo que faz parte? É da nossa ordem. Só que eles são nossos franciscanos, né? Agora de Clarissa, fica em Marília, já o mosteiro de Clarissa, em Marília. Interiorzão de São Paulo, né? Já fica em Marília, né? De Clarissa mesmo, franciscana, né? E lá no Rio também. Né? No Rio tem Nova Iguaçu, tem lá na Gávea, né? E tá... já no Brasil e no mundo inteiro já tem muitos, né? Muitos mosteiros. A irmã falou assim de estar
separada do mundo, né? Uhum. No sentido de estar dentro do convento. Dentro do convento, mas assim, não é que o mundo a gente tá, né, quer dizer que não tá ligando para. Como que é, assim, a irmã então para vir aqui visitar a família aqui no sítio Barro Preto, na terra de origem da irmã, a irmã precisa é uma férias, é um pedido por tempo limitado, como que é isso, essa liberação? Justamente, como somos de clausura, né, que a gente não tem férias, então, mas nós temos a licença de sair pela nossa própria forma de vida, de visitar os pais doentes ou que faleceram, né? Então a gente tem o direito de vir ver, né, nossos pais. Então a madre dá licença, né? Aí se é por um mês ou 15 dias, ou depende, né? Mas não é assim, tipo umas férias. Eu, por exemplo, todo ano eu vou visitar, não posso. Não, nesse sentido. Não assim todo ano. Já tem quanto tempo que a irmã veio aqui? 6 anos. 6 anos? 6 eu anos. Tive o privilégio de estar morando aqui nessa vinda agora, e agora nós viramos primo, né? Pois agora é na nossa família. Agora somos família. Eu tenho uma prima madre. É madre, não? Irmã. Irmã Isabel. Mas aí não pode falar que é freira? Freira, é a mesma coisa. Também é a mesma coisa. Irmã e freira. Irmã Isabel seria o nome que a irmã falou, que é o nome. E da outra vez que eu demorei 14 anos para vir aqui. Meu Deus, foi. 14 anos. Até o papai falou: minha filha esqueceu de nós. Oh, meu Deus. Mas nesse meio tempo pode se falar por videochamada lá de dentro? Sim, pode. Quando a galera sentir saudade aqui, pode ligar? Pode visitar. Visitar a gente lá também. Isaac já anotou o endereço. Já anotou. Agora a nossa família que tem que ir lá me visitar. Mas peraí, a visita da família, quando chega lá, é também da grade para fora ou pode ter acesso na parte interna? Não, pode ficar na igreja, né, na parte externa. Na parte externa pode. Mas também não vai poder ter esse vínculo sem barreiras, sem a grade. Mesmo a família indo visitar... Não, aí não pode entrar, no caso, né? Mas não pode conhecer lá dentro. Mas nós temos, a gente fala lá, locutório, que é um lugar onde as pessoas vão ali e fica, né? Para falar com as irmãs, tudo, né? Eu faço qualquer pessoa. Demais, né? Não, mas tranquilo. Mas é isso que querem saber, né? Né? As pessoas e a irmã já chegou antes de... Mesmo nesse processo, a irmã de 13 anos, né? Pra cá, já meio que assumiu que ia ser separada para Deus, né? Nesse sentido. A irmã já chegou a se apaixonar na adolescência aí, antes de realmente ingressar de vez na religião. Isso é bem natural, né? Né? Todo mundo que chega a essa idade já tem vontade, né, de arrumar namorado, de casar, ter uma família. É os planos normal de todos, né? Sim. Das jovens, de quem não está com essa missão. Mas quando, justamente, eu tinha umas paquerinhas também, mas assim, era de escola, né? Assim, não tinha nada. Ficou no passado. Que ficou no passado, assim. Essas paquerinhas, assim, a irmã já deu algum beijinho? Não. Mas era antes, irmã. Se fosse, a partir do momento que a irmã foi separada. Mas não é pecado. Coisas, beijar não é pecado. Né? Porque Jesus também tinha beijo santo no rosto. Jesus também beijava, amava, tocava, né? Não, beijar não é pecado. Namorar também não é pecado. Noivar não é pecado. Agora, o problema é que, se for para ser freira, aí já você tem que largar o seu namorado, o seu noivo, o seu, né? E que já aconteceu, de irmãs mesmo, que antes de entrar, lá, antes, jovem, tudo, chegou até sem noiva e deixou tudo por Jesus e entrou e é Clarissa. Entendi. Mas nesse sentido, mesmo aí, se a noiva, se a jovem que entrou, igual eu perguntei anteriormente, se ela tiver perdido a pureza dela no sentido de virgindade, se ela disser a verdade, um exemplo, ela não vai poder entrar para a comunidade, né? Não sei se eu posso usar esse nome. Como que é que funciona isso? Não, mas assim, é casos por caso, né? É muito delicado. Eu sei. É muito delicado. É bem singular, né? Cada caso, né? Mas normalmente a gente tem todo um questionário que preenche, né? E a pessoa logo descobre, né? Logo a pessoa sabe, né? Mas às vezes acontece muitas coisas. Hoje em dia as jovens têm que procurar muito, nesses nossos tempos, a realidade. Então tem que fazer muitas perguntas, né? Se já ficou com alguém, se já, entendeu? Entendi. Agora tem que ser tudo bem claro, né? Estamos finalizando já, galera. Peraí, acompanhe o vídeo até o final, que ainda tem coisa aí. Mas, Isabel, mas agora tudo então, assim, agora tem que ser na nossa realidade, se é uma jovem tem a vocação, se sente o chamado, então você tem que ser aberta a tudo isso, né?
E tem que é o ser- correto, né? Porque como que a pessoa E você vai querer se ingressar numa missão não tão pode mentir, engajada, né? não e pode entrar mentir, assim, né? pelo amor de Deus. De repente você vai por refúgio no convento, não dá. Agora, Porque assim, para Deus não pode mentir, né? igual eu tava falando da novela que as crianças assistem, que tinha freira, tinha um convento. A freira saiu, né? Parece que ela se apaixonou, ela parece que casou, não assistia a novela, Sei. mas parece que ela saiu. A criança tá ali essas dizendo que era coisas aí. Cecília, não sei. Isso é Mas coisa quem de assiste filme, a novela né? vai saber. Noviça. Aí, Noviça? Era noviça. Ah, noviça. Era pra decidir. Ah, não. era noviça. A plateia tá dizendo que era noviça. Olha, mas isso Mas aí qual a é... diferença de noviça para freira? Porque eu assisti algumas partes Não. e elas estavam lá dentro. É porque, assim, as irmãs, elas têm todo... a vocação delas, por exemplo, quando a gente entra, nós temos lá dentro, nós temos os estudos que de cada comunidade, vai estudar, né, os fundadores, nós temos ali os estudos também religiosos, né, então tem a formação que vai permanente, então as jovens quando entram, elas vão continuar ali os seus estudos sobre a nossa vida, sobre a nossa forma de vida. Então, enquanto elas estão nesse estudo, elas são as noviças. É noviça que fala? Aí, antes é aspirante, Ah. que estão aspirando ainda, né? Que estão conhecendo. Aspirante. Né? Aí vão lá para conhecer o convento, ou seja, qualquer instituto, em qualquer lugar. Aí pode entrar. Né? Lá dentro. Essas podem entrar também, pode entrar. Homem não pode entrar lá, a não ser que seja da equipe técnica ou médico, algo do tipo. Isso sim. Um padre poderia entrar lá? Sim. Por exemplo, se tiver uma irmã doente, se tem que fazer a unção dos enfermos, tudo, né? Eles podem entrar, confessar, né? Mas a madre também pode fazer a unção dos enfermos. Não, só o sacerdote. Isso. É só o padre? Só. Que legal. Às vezes a igreja evangélica ele que é ungido, só o sacerdote que pode administrar os sacramentos próprios da igreja, né? E os diáconos, ele pode, no caso, distribuir a Eucaristia, mas ele não pode celebrar a missa. Que legal! Não pode, consagrar, porque ele não foi ungido pela unção, né? É só o sacerdote. Legal. E assim a unção dos enfermos também. Então primeiro tem tipo uns princípios até chegar na freira e a irmã depois pode ser madre também, é isso? Não? Aí é a comunidade que vai escolher. As próprias irmãs escolhem, é uma eleição. Que legal. Escolhe quem que vai ser amado, quem depois da noviça, qual que é a parte? Então, aí vem antes da noviça que eu tô falando, é aspirante, que a gente fala, né? Postulante, né? Que ainda está... Aspirante, postulante. Aspirantes, muitos conventos já fazem assim, vêm conhecer, né? Conversar com as irmãs e vão vendo se é isso mesmo a vida que elas querem e tal. E as postulantes, muitas delas já entram e já fazem experiência dentro, né, do próprio convento. Aí não veste como nós, porque ainda não fizeram os votos, né? Aí usa a roupa normal. Não, usa a gente fala jardineirinha, é simplesinho, tem uma roupinha também marrom, que legal, mais curtinha, e um véuzinho branco, né? Muito bem. E a noviça já recebe o hábito direitinho, né? Só que o véu é branco. Já recebe a noviça corda, usa o hábito com o véu branco. O véu branco. Aí a próxima etapa aí a próxima etapa, que já é os primeiros votos. Os primeiros votos que já faz a consagração, né? E não recebe ainda a aliança, porque ainda fica mais uns 5 anos, né? Hoje legal falar sobre a aliança, pra gente finalizar então. Aí fica mais um tempo, né? Que é prolongado até chegar à profissão perpétua, né? Agora a igreja acrescentou mais uns tempinhos, porque por causa muitas desistências também, né? Muitos jovens ainda não estão ainda muito maduros para... Aí fica nesses primeiros meio aí, assim, fala assim, não é isso que eu talvez pensava. Então, aí pensa... É melhor que pense antes, né? Sim. Depois para não professar e depois desistir. Mas acontece de professar e depois desistir? Acontece. É raro, mas acontece. Porque todo mundo é ser humano, não é? Claro, claro. E é livre, né? A gente não obriga ninguém. Né? É livre lá, então as jovens que entram já sabem. Tem toda uma etapa tem muitos anos para frente também para você decidir, né? Não é possível que chega numa idade e você dizer, não é isso que eu quero, né? Mas acontece, né?
Legal. A gente vê até na família, É. né? Muitas vezes as desistências, né? É. Tantas coisas que É acontecem, verdade. né? Aí depois dessa outra parte, então, vem a freira. Na verdade, a gente já fala freira tudo, né? É, desde o Desde o porque viu começo. com a roupa, fala uma freira, É não uma importa se freira. tá de véu Não, branco. não. Mas é que para nós, canonicamente, a gente falando assim, tem toda uma etapa Tem de uma formação, né? De formação, de estudo lá entre nós, né? Para chegar a ser irmã mesmo, religiosa. Tá, mas o público externo pode, assim, a gente não é pode ou não pode, todos nós falamos, freira, independente de como Pode, sim, sim. desde a jardineirinha, lá atrás Até a gente atrás, já fala que é nos freira, inícios. né? É porque ainda está em formação, ainda está Entendi. conhecendo e tudo. Né? Muito Mas bem. pode sim. Tá, quer ponderar mais alguma coisa aí para fechar com Bom. chave de ouro? Aí nesse momento pode finalizar Tá e já bom. mandar seus abraços, seus tchau pro mundo inteiro aí, Pois que é, dizer e que tem você muita tá orando coisa, pra né? todo mundo, né? É tanta coisa que, se fosse contar, é desde lá de São Paulo até no Rio, é falar mesmo da chamada, tanto da vida ativa, né, quanto contemplativa, mas assim, é tudo seguindo a Cristo, né? Que bom. Porque antes eu cuidava de criança, de jovens, de, né, catequese, mas hoje aí o coração nosso da igreja, no ofício divino, tudo, nas orações, aí é o mundo inteiro, né, nossos irmãos. E para finalizar, assim, deixando para jovens que desejam ser clarissas, né, que sinta mesmo o chamado de Deus, sentindo mesmo o chamado de Deus, não tenham medo, né, vão em frente, porque é maravilhoso, né, seguir Jesus. Não é fácil, porque o caminho é carregar a cruz, como ele falou, né, toma a sua cruz e siga-me, mas é lindo a vocação religiosa, viu? Vale a pena, e com ele a gente não se decepciona nunca. Amém, é verdade. Né? E que Deus abençoe a todos, e eu deixo também meu abraço para todos daí que estão me assistindo também, e aqui em união com toda a nossa família, né, eu vou deixar saudade, amanhã eu vou partir para o Rio, mas o coraçãozinho fica aqui, né, Oh, e a oração também, e só a graça de Deus, né? Muito bem, foi um Tá? prazer conhecer a senhora, a irmã Isabel, muito obrigado aí pela Nada, entrevista. tudo de bom, eu que agradeço. E agora a Desculpa nossa aí que prima, eu galera, nunca fiz ganhei uma entrevista, prima, aí irmã foi Isabel. bem... Desculpa se eu enrolei, mas eu nunca fiz entrevista. Eu não quero dividir. Mas é espontâneo o mas vídeo assim. É mesmo. prima, Obrigado, prima. viu? Galera, vocês querem vir agora, galera? Venha, Todo mundo toda sair ao família. vivo aqui junto com a irmã Isabel, direto do sítio Barro Preto. A cinegrafista também vai sair. Bora lá, cinegrafista. Olha o irmão aí, Givaldo. Despedida aí, ó. Deus abençoe, irmã Isabel. Cadê Dona Cleusa? Vem, Dona Cleusa! Deixa... Oxi! Galera, finalizando com chave de ouro aqui. Valeu, Isabel, a cinegrafista não quis sair no vídeo, hein? Olha. Ah, não, Jaine, vai, vem Jaine. cá, Jaine. Bora, Jaine. 32 minutos, espero que tenham gostado. Um Vixe, beijo. Maria. Valeu, tchau, tchau, galera. Tudo Barro Preto aqui ao vivo, Dona Cleusa. Uhul!